Expose história do mago ateu. Mago ateu. Receita de amarração definitiva. Vamos aprender O mago magia. ateu, velho. Mago ateu é bom demais. Mago ateu. Caralho. Mago ateu. Mago ateu. Muito bem, vocês pediram, eu acho que faz muito sentido. Me explico. Nos últimos meses eu tenho mudado muito a minha maneira de me relacionar aqui com vocês, de me expressar e de trazer os conteúdos, e muito disso tem a ver com uma situação muito simples. Eu mudei, claro, todos nós mudamos e devemos mudar. Além da viração da minha Largou e deixou de ser mago? hermetista não foi criada à toa. Ela nasceu da percepção dos primeiros mestres hermetistas sobre a nossa capacidade. Eu era mago teísta e agora eu virei mago ateu. velho. Não, Ué, isso é foda. necessidade de mudar. Ao Mago longo do ateu. tempo, várias pessoas dos mais diferentes Ele era lugares maçom, deixaram isso foi claro pra com Ubanda, frases virou como mago. egos. E agora? Valeu, Stuart, pelo real. Tamo junto. Fake made? Sábios mudar, de Miguel de Cervantes, e o sábio pode mudar de opinião, o ignorante nunca, de Immanuel Kant. Claro que mudar dá trabalho, muito trabalho. Então, quando chegamos a uma certa idade, a gente desiste de fazer isso Não, mas quando tu é mago, né? Deixar de ser mago é difícil. Sim. e esperamos que o universo se molde. Você tem 2 ao nosso goles no caráter. seu quarto, como tira Quando a eles? gente é criança, a gente muda o tempo inteiro, mas quando a gente se torna adulto, a gente se esquece como se faz e preferimos seguir uma constante observação de si. Bom, não é sobre isso exatamente que eu quero falar, quer dizer, não é sobre a mudança em si, mas sim sobre a minha mudança. Eu tava tentando me manter um pouco fora disso, mas ao que parece, tá difícil. O cara de mencionou o do Baruch, verdade. Eu encontrei um cara. Mentira, eu já acompanhava esse cara há um tempo, né? Que eu vi no Arte da Guerra ele sendo recomendado. Só que eu vi por cima. Aí eu percebi que é quase um Judeu Baruch 2. Um velhinho foda. Depois eu vou mostrar. entender o que está acontecendo. E talvez eu tenha mudado rápido demais. Talvez seja só falta de vontade de algumas pessoas entender, mas enfim. Vou tentar explicar tudo o que está acontecendo e para que isso aconteça, a gente vai ter que traçar uma espécie de timeline da minha vida nos últimos 20 anos. Então, vamos começar do começo? Olá, meu nome é Nilo Denani, sou bacharel A jornada de um mago. em artes plásticas, licenciado em design gráfico, médio de Umbanda e convido Porra. você a falar... Caralho. Bota aí. Currículo é esse, O que, irmão? mano? O cara Senhor da que mentiu, Google. mano. 20 anos. Literalmente eu. Então, vamos começar do começo? Vamos lá. Olá, meu nome é Nilo Denani, sou bacharel em artes plásticas. Opa, se besuntando com as melhores mitadas e mamadas esquizofrênicas do Cuzil. Antes de continuar esse corte, tenho-lhe um recado pra você. Agora o Distopia é patrocinado pelo Opera GX, simplesmente o melhor navegador do mundo. As vantagens são integração com a Twitch, com o YouTube, com o Discord, irmão, tudo, não perdendo uma notificação, customização fodida de absurda, modo negro para todos os sites, controle de memória RAM para jogar Roblox enquanto você escuta um Kanye West sem que seu PC exploda, entre outras várias vantagens. Você ainda apoia o canal de forma totalmente gratuita. Basta baixar e instalar pelo link na descrição. No seu computador, celular, urna, vizinho, tudo que tiver disponível você pode colocar o Opera GX 30 segundinhos. E você deixa de ser um Jeca, Blue Pill Norme e vira um Sigma com cara de pedra. É isso, bom corte. E Léo... Tu é um entrevistador, mineiro. Ele quer ser... analista de sistemas não, né? Ele vai ser designer da tua empresa. Opa, bem-vindo, Certo. Nino. Chega aí. Vamos começar do começo? Olá, meu nome é Nilo Bacharel em Denani, artes sou bacharel em plásticas. artes plásticas, licenciado em Caralho, maneiro. Tecnólogo em design gráfico. design gráfico, médio de Umbanda e convido você a falar E médio de Umbanda, do nada. Médio de um Umbanda. pouco mais sobre a espiritualidade. Bora. Bora, Bill. Por que ele falou que ele não é mago, pô? É a maior carteirada dele, cara. É, acho que ele deixou de ser mago. Bom, por onde eu devo começar? Ah, Há pouco nem mais de fudendo, 19 anos, quase 20, eu era um rapazote com sonhos Professor de e samba objetivos. também. Eu era um camarada cheio Perdeu os poderes de mago? Uma grande questão Perdeu na o minha fogo vida. do mar. Eu seria pai logo logo. Nessa época, eu namorava uma Porra, moça começou com mal, hein, 2 mano? filhas, morava com meus pais e nem imaginava E virei ela mago. vir. Eu começaria em breve em um terreiro de Umbanda. Caralho. Na época eu não acreditava em nada desse tipo de coisa. É. Eu era uma pedra em questão de sensações espirituais, embora eu sempre fosse muito curioso. Eu ouvia de vez em quando algumas histórias daquelas brincadeiras do copo, saca? Brincadeira do copo, compasso, caneta. Do copo? Como é que é? Todo mundo goza num copo e quem gozar por último bebe o... É isso? É tipo pão?
É, mano, é assim mesmo. Naquela época Ele é o único que sabe. não existia aquele desafio Charlie, mas se tivesse eu também faria. Ah, tá. Nessa época eu fui a um terreiro por conta da minha Ah, então, namorada. Charlie Charlie, tu bota goza ou não goza e tu gira um lápis aí se gozar vem o espírito e goza na Aí tua você cara. fala, Charlie, you go. Caralho, Eu olha tava aí. observando tudo o que acontecia ali. Eu não conseguia acreditar em Come nada. here. Tá vendo? Pra mim aquilo tudo Charlie era uma ação oriunda de... Simba. Eu fui ao terreiro porque a gente precisava de uma babá para as crianças e uma pessoa que a gente encontrou estaria ali trabalhando. E seria o momento da gente conversar com ela antes de contratar essa moça de fato. Bom, no fim das contas, essa minha namorada gostou tanto do trabalho que permaneceu no terreiro junto com os meus pais e eu fiquei completamente a contragosto ali. Foram algumas semanas indo desse lugar com a cara amarrada e contrariada. Vou botar Até 1.5, que né? finalmente ouvi uma coisa que me fez pensar em dar uma segunda chance ao trabalho. O dirigente incorporado falou a um assistente que ele não precisaria pagar nada pelo trabalho feito. Eu, lá da última fila, de braços cruzados com cara amarrada, pensei: por que caralhos as pessoas estão fazendo tudo isso de graça? Não faz sentido nenhum. E foi com essa curiosidade que me pus a dar os primeiros passos rumo ao mundo espiritualista. Nos próximos meses, Bateu uma porta, na hora que ele falou da Umbanda, bateu uma porta. Tem coisa aí? eu comecei Casa dele a olhar as inteira é coisas com mais automática, né? cuidado e me deixar... Casa tudo. Casa automática de espírito. Caralho, É o Lago, pô. Ele é o Doutor Estranho, pô, do brasileiro. casa automática. Induzir por essa situação. Eu aceitei tomar um passe junto com todo mundo para ver o que Casa era automática e eu do vi mago. o que diziam aqueles pretensos espíritos. Até que uns 4 ou 5 meses depois, eu pedi para tocar o atabaque e foi aí que eu entrei a princípio pra corrente de trabalho. Naquela casa, o terreiro de Umbanda, Flecha Dourada e Caboclo do Sol, do Pai Celso. Eu comecei a dar os primeiros passos da compreensão do trabalho. Comecei a observar o que acontecia naquele espaço, ouvir as explicações dos mais velhos no trabalho e ao mesmo tempo que eu corria por fora, porque eu nunca fui de acreditar nas coisas só porque me diziam. Eu comecei a frequentar o curso de formação da Federação Espírita do Estado de São Paulo e comecei a escrever as minhas conclusões em um blog, o Art Folk. Foi nessa época que eu comecei os primeiros passos na internet e que comecei também a conhecer um montão de gente de lugares diferentes do Brasil inteiro. Bom, vida que segue, Os magos do Brasil. me separei dessa moça. Tinha um cara que era dragão, né? Lembra disso? Que ele tinha um dragão de fogo, né? Nas costas, assim. No caso, no chroma key dele. Lembra disso? Lembro, cara. E ele dizia que era fazer magia dracônica. É, magia dracônica. Arrumei Cara, outro era bizarro, namorado, porque assim, ele real acreditava que existiam as dragões na América. É. E, porra, sumiu esses bichos, mas ele, de alguma forma, ele fala que a magia dessa porra interfere ainda atualmente. Não, ele falava que os dragões da América era. Caralho, é mula sem cabeça, não? Né? Dinossauros. Não, qual que era? Dinossauro, né? Tem um que é. Folclore brasileiro, pô. Não tô lembrando agora. A serpente que Boitatá? pega fogo. Boitatá. Boitatá. Boitatá, ele fala Caralho. boitatá. É isso aí. E tinha cursos ministrados em cidade grande ainda sobre isso aí, cara. Tipo, quem foi o filho da puta que começou com isso aí e levou a sério isso aí? Eu acho que tá correto, Então sinceramente. só tocava tabaco e fazia minhas pesquisas. Refuta boitatá, pô. Refuta boitatá. O sentir da incorporação mediúnica até então não tinha me abalado. No novo terreiro, entretanto, a regra era que todo mundo começasse pelo desenvolvimento mediúnico. Não importa qual cargo, por assim dizer, você desempenharia lá dentro, ou que quer dizer que todo médium era de incorporação, independentemente do que você quisesse. Aqui a coisa começou a ficar bem esquisita, porque foi aqui que eu conheci uma pessoa que me ajudou muito na compreensão do fenômeno da incorporação. Nessa época e nesse terreiro, a regra era que cada um faria o desenvolvimento mediúnico com seu médium preferido, por assim dizer. E no meu Ah, médium preferido. caso, eu fazia com uma senhora chamada Teca, que depois seria minha madrinha nesse mesmo terreiro de Umbanda. Essa regra só se quebrava em algumas ocasiões especiais, quando o trabalho mediúnico era feito em outro dia, separado, somente para os médiums aprendizes, né, para desenvolvimento mediúnico. Tá, cadê a parada do mago, cara? Eu quero saber Nesses do casos, mago. sem fazer desenvolvimento com você, era uma pessoa aleatória e eu tenho uma história bem engraçada pra contar sobre isso, que talvez ilustre um pouco do meu caráter cético e inquiridor desde sempre. Em um desses trabalhos de desenvolvimento, eu caí com um senhor que era muito mais alto que eu. Eu me lembro que os meus olhos ficavam meio que na altura do Cara, queixo. olha só, Mineiro. É que há muito tempo de vídeo pra te ver isso aqui. Ele vai ter. O espírito existe, depois ele vira médium, depois ele fica Deus ou burrice. Pula aí, pô. Aí ele vira ateu. Aí aqui ele vira mago. Tipo, depois que ele vira ateu, ele vira mago. Caralho. Pula o vídeo. Vocês querem ver tudo ou E ele pulo? fez. Pula. E ele fez um curso pra virar médium. Médium você não tem que nascer. E aí? É, acho que não, né? Ele vai provavelmente falar que ele despertou. Tá, bora ver aqui, eu sou mago. O liberal que se Estamos diz liberal muito conservador. Tem, valeu, Vitor. De uma 22 série meses. de 5 vídeos da 22 maravilhosos meses. semana na descoberta de mim,
onde eu tô fazendo esse tipo de exposed da minha vida aqui pra vocês. Isso quer dizer que existem 4 vídeos antes desse, tá? Contando sobre a progressão da minha vida. Eu quero saber do mago, o resto não me interessa. Que me levaram de uma pessoa religiosa e temente a Deus a um mago que renega praticamente tudo na esfera metafísica. Caralho, mineiro. Cara, a trajetória dele era... Ele foi pra Umbanda trabalhar. Virou médium. Ah, espíritos existem. Depois ele foi fazer bacharel em artes plásticas. Aí o que ele encontrou no caminho, mano? O que ele encontrou? Ele baú nos Spook Houses, não, mano? Que ele conheceu os Spook Houses depois. Nega tudo. Renego tudo. E só sobra eu. Eu nego a realidade. Eu nego a realidade e virei um mago. Incluindo anjo, demônio, espírito, Encontrou Freud, né? guia, enfim, tudo na esfera metafísica, incluindo anjo, demônio, espírito, guia, enfim, tudo mais. Eu vou fazer uma breve recapitulação aqui, Mago ateu. mas eu recomendo Mago ateu fortemente que você veja os outros vídeos para que você consiga entender aqui direitinho, tá? Porque os outros vídeos tá tudo mais explicadinho. E os links desses outros Eu vou usar magia pra entender. vídeos estão aqui na descrição e também no card. Tá? Bom, tudo começou há quase 20 anos quando eu entrei meio sem querer pra Umbanda. Não acreditava em nada. Porra, Vai resumir? Ah, então que bom que ele vai resumir, Mas pô. o dirigente do terreiro, o seu Celso, falou algumas coisas incorporado que me fizeram ter vontade de saber mais. Eu entrei no Igor, tabaco, como busque. soldado a conhecer as coisas. Logo tratei de me matricular em um curso da Federação Espírita do Estado de São Paulo, onde vi pela primeira vez que Deus não era alguém, mas era alguma coisa. Por conta disso, eu comecei a estudar tudo a respeito do... tudo Porque ele assume isso como verdade, né? A Confederação Federal de São Paulo não vai mentir pra mim. que eu podia a respeito da Umbanda, até que fui levado a mudar de terreiro, começar o desenvolvimento mediúnico, e onde eu vi que, para conhecer a Umbanda, eu deveria estudar coisas fora da Umbanda, coisa que mudou a minha perspectiva de estudo daí para frente. Comecei então a dar os primeiros passos no que o grande público chama de literatura ocultista, ao mesmo tempo que aprendia com os mais velhos sobre incorporar, sobre guia, sobre orixá e tudo mais. Enquanto isso, eu ia publicar Já leu alguma coisa da literatura ocultista? Necronomicon. Necronomicon. Mineiro Léo. Foi possuído pelo mago? Alô? Alô? Esse baiano dormiu, cara? Não é possível. Pô, não é brincadeira isso aqui. Pera, deixa eu mandar mensagem pra ele aqui. Caiu? Tão bom que ele dormiu. Vou continuar aqui. Qualquer coisa eu resumo pra ele depois. publicando todas as minhas conclusões no Artfolk, que era um blog que eu mantinha, que me fez ser conhecido e também conhecer gente do mundo todo. Enquanto eu progredia na Umbanda, várias perguntas foram... Cara, que eu tô com a imagem, quando ele fala mago, quando ele fala pessoas do mundo inteiro, eu sempre lembro do mago com um background assim de chroma key feiaço de um dragão, falando que ele é um mago dracônico. Caralho. Porra, não aparecendo na minha mente, e as que eu podia, eu testava as respostas de alguma Bora que forma. eu tô contigo, irmão. Testei ir pro trabalho com resguardo, testei ir pro trabalho sem resguardo, testei os banhos de ervas, comecei a entender que o que valia não era Testou o quê? sem resguardo, testei os banhos de ervas, comecei a entender Banho de que o que erva. valia não era K9, o ato em né? si, Entendi, o mago. né, o banho, o resguardo e tal, mas como eu me sentia com esse ato. Ao mesmo tempo, me casei, mudei de casa, Não foi o Ryan que tomou aquele banho de sopa? Com erva? Na Rússia? decidimos abrir um terreiro nosso, não sem antes eu Será passar que é o isso? teste de mediunidade do terreiro que eu tava e dar passe ou fazer atendimento por um tempo. Antes de abrir a nossa casa, a gente começou Ficou peladinho na muitos sopa? estudos em casa e aí eu passei a Russos pesquisar batendo ainda mais e a ensinar as pessoas, coisa que se manteve depois que o terreiro foi aberto. Eu entrei para a maçonaria, para uma outra ordem secreta hermetista e quando Ô pagão, maçom, filha da puta, com perdão das putas. Tu és um amita. É isso que tu és, mineiro. Alô? Filha da puta. Dá play. Agora, se liga, ele resumindo, tá? É difícil resumir, mas ele falou da parada das... Vou voltar aqui, tá, um pouquinho.
Essa parte aqui é boa. um tempo. Antes de abrir a nossa casa, a gente Ele falou que fez o curso lá na confederação e tal. começou a fazer um grupo de estudos em casa. O site que ele encontrou os magos dracônicos, etc. E aí eu passei a pesquisar ainda mais e a ensinar as pessoas, coisa que se manteve depois que o terreiro foi aberto. Eu entrei pra maçonaria, pra uma outra... Maçonaria, faz um checklist aí. Macumba, Umbanda, Design gráfico. maçonaria, design gráfico. Pois é, deixa eu pegar aqui. Wikipedia. Guildas, né? Se ele tivesse no período medieval, ele seria o cara mais rico do mundo. Guilda Genino. Sangas. Umbanda, design gráfico, bacharel em artes, como é que é? Plásticas, Artes plásticas. maçonaria. Tô anotando aqui. outra ordem Ele deixou de ser secreta maçom também. Ocultismo mainstream que ele fala, né? Via internet, com grupos. e quando Ocultismo. eu entrei pra maçonaria, pra uma outra ordem secreta hermetista, e quando Ordem secreta hermetista, Se ele nega espírito hoje em dia, então ele nega o Spook House, né? Pô, Isso é real? bizarro isso aí. Caralho, como é que o Spook acertou, né, o ordem dele? enquanto estava nessas ordens, eu comecei um processo de ateísmo por conta de conclusões que me levaram a entender que eu estava pesquisando Pseudo-ateísmo, as coisas erradas pseudo-ateísmo. e tentando com as respostas que eram vazias, basicamente, porque adaptavam a realidade à minha fé e não explicavam a realidade por ela mesma. Quando Caralho, me assumi mas- ateu, saí da maçonaria e por entender que os espíritos guias funcionavam mais do que Deus, comecei a entender que essa figura realmente não valia de nada. E Saí da assim, maçonaria, mano. assumi de vez o ateísmo. Nossa, Nino. Ateísmo assumido. Como você se tornou ateu e continua acreditando em espíritos? Posso te contar uma coisa? Isso é Eu não bem acredito. Conta. mais comum do que você pode imaginar e tem Isso é verdade, tá? O Igor é ateu e budista. até nome. Ateísmo Agora ele não é mais ateu, né? Mas acho que ele já foi ateu e budista. espiritualista. São aquelas coisas comuns do que você pode imaginar e tem até nome. Ateísmo espiritualista. Ateísmo, São aquelas espírito. pessoas que negam a existência de uma Espiritualista. divindade, e daí o termo ateu, mas acreditam em uma Mas série de o- outras coisas, daí espiritualista. Em geral, tudo que Jornada fazem do Danone. é confundir a palavra ateu com cético, ou Dá pro terreiro de Umbanda, Grimédio, curso de design gráfico. Torne um mago, Essa é a jornada do mago. sim. Não acredito. animação. Enfim, me mantinha no terreiro e incorporava os guias e a minha certeza da não existência de Deus nunca atrapalhou o trabalho. Nessa época, comecei a observar um fenômeno de aumento da procura pelo conhecimento místico, ao mesmo tempo Ih, que eu velho. via o que eu Dá pra ganhar um cursinho, ainda vai tirar uma graninha, hein? chamo hoje de psicose mística aumentar. E aí eu senti a necessidade de fazer alguma coisa. Então, Sentiu a psicose olá, mística. meu nome é Nino Denani. Chama dólar ou real. Sou psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, magneticista e quero convidar você. Peraí. Caralho. Aumentou a grade. Sou psicanalista, pós-graduado. Então, olá, meu Cara, nome como assim, cara? Primeiro vídeo era bacharel em artes plásticas. Agora é Cara, psicanalista. É me curou perante esse homem, cara. Me curou. Você é Deus, amigo. Você é Deus. God. é Nino Denani, sou psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia. Caralho, velho. Uma psicanalista. Peraí, psicanalista. Beleza. Foi de Psicanalista. ano, velho. Pós-graduado em neuropsicologia. Não era o quê? Dia magro-hermetista e quero convidar. Olá, meu nome é Nino Denani, sou psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, Neuropsicologia. Neuropsicologia, mano. Psicologia. Caralho. magro-hermetista e quero convidar você. Aí ele virou mago hermetista também. Pera aí, mago hermetista. Ou não era antes? A conversar um pouco Não, ele entrou na ordem secreta da hermetista. Ó, vamos lá. Recapitulando, tá, rapaziada? Ele tem muito mais skill de clérigo do que de mago, né? Mago, Muito mais Umbanda, design gráfico, bacharel em artes plásticas, ocultismo mainstream via internet, maçonaria, ordem secreta hermetista, pseudo-ateísmo, ateísmo assumido, ateísmo espiritualista, aí psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, mago hermetista. Sou mito, cara. Caralho. O cara mais foda que existe, vai tomar no cu. mais sobre as artes mágicas. Ui! Ai, meu Deus. Até arrepiei.
Pois bem, Caralho. depois de alguns anos à Pô, Nina é frente muito do foda, não. Nina é muito foda, cara. Caralho, é muito... olha esse currículo, cara. Qualquer emprego que ele quiser, ele consegue. projetos de educação que levavam a magia a um número cada vez maior de Vagabundo, pessoas, mano. Que skill set é esse, cara? eu senti a necessidade de Tudo isso aí foi pra não assumir o filho, cara. Tudo isso aí foi pra não assumir o filho. Próximo apoio no fim. integrar essas pessoas. Cara, antes os homens bebiam pra esquecer do filho, tá ligado? O cara foi de maçonaria até mago. Pessoas que se destacaram Hoje eles viram numa mago. iniciativa, um lugar onde a gente pudesse aprender e ensinar. Dono de Eu levei golem o também. conceito para os mestres da ordem que eu fazia parte e eles me deram uma ótima ideia. Eu deveria fundar uma dissidência dessa ordem que eu já fazia parte, focado em estudos da magia do jeito que eu já estava fazendo, mas pensando em uma coisa um pouco mais a longo prazo. Ele é um mago dissidente. Eu gostei da ideia deles, Nossa, eu mas creio não que é exatamente isso. do jeito que eles me sugeriram. Mago dissidente. Eu não queria fazer uma dissidência. É, mano, nossa, Eu ia fundar uma ordem dissidente de uma nova, ordem focada em estudos filosóficos, secreta. dado Ordem que nova, esse é o ordem passo nova. correto para a entrada de pessoas nas Dos artes magos. mágicas, pelo menos segundo a Das forma que eu artes pensava. mágicas. Fizemos, aliás, um acordo de fundar a ordem, mas eu ficaria sob vigia deles por um tempo, até que eu me sentisse seguro para desvincular completamente. E assim, a escola do Grande Oriente Místico começou Globalismo essa porra? Jorge Soros e tal? Ou eu tô ficando maluco? Ah, mano, é facções, né, mano? Você perde seu clique, mas você tem alianças, né? contornos da Ordem do Grande Oriente Místico, ou como vocês conhecem, da Ogon. Muitas pessoas Tá porra. da Ordem do Grande Oriente Algon, Místico, nossa, esse a nome é muito escola bom, do mano. Grande Oriente Místico começava a desvincular completamente. E assim, a escola do Grande Oriente Místico começava a tomar os contornos da Escola do Oriente Místico? É isso? Eu tô vendo Ordem. errado. E assim, Sim. a escola do Grande Oriente Místico começava Não, acho que alguma coisa. Pera aí. Grande Oriente Místico? E assim, a escola do Grande Oriente Místico começava a Cara, até leite não falou direito. Não dá não. É grande Oriente Místico. Botar escola Grande do gente. X místico. Tá. tomar os contornos da Ordem do Grande Oriente Místico, ou como vocês conhecem, da Ogon. Muitas Ordem pessoas compraram essa do ideia, Dalgon. que começou de uma forma bem capenga mesmo, em uma lista de e-mails na época. Suguei o que eu consegui do conteúdo que os A mestres cabala, isso é a cabala de Deep State. me passaram ao longo do tempo de aprendiz e adaptei várias coisas dos lugares por onde eu passei. Misturei maçonaria para a confecção dos ritos, usei Umbanda como forma familiar e de união entre os adeptos, a SCA, a MORC e todos os outros Caralho. lugares. O cara juntou todas. A mais forte. Finalmente eu construí Ordem uma de estrutura todas. online de educação separada Dagon. em 3 graus operativos, Você já conhece, todo mundo conhece. todos por assim dizer. A gente tinha que fazer isso na distopia, mano. Eu também acho. Nino, obrigado, tá? Você me deu boas ideias. O discípulo e mestre. Ao Fudeu. mesmo tempo que criei uma trilha de estudos Monster cada um Gomes. desses graus. Pessoas. Pera, trilha do nome No de... tempo que criei uma trilha de estudos para cada um desses graus. Pessoas entraram, pessoas saíram e o sonho começou a tomar forma. Paralelo a isso, o meu estudo também continuava. Agora eu já tinha pessoas sob o meu guarda-chuva, por assim dizer, e precisava propor a elas estudos cada vez mais concretos a respeito da magia, espiritualidade e tudo mais. Cara, Angola nunca errou, tá? Angola nunca errou. Aqui E em agora Angola não temos- temos isso de ateu. Ou acredita em Deus ou és feiticeiro. Mais uma vez a Angola provando a verdade. Por conta dos amigos que eu fizeram nas outras ordens, Feiticeiro. acabei conhecendo muito mais gente de outras Swiss ordens Free as ainda, feiticeiro. fora daquilo que eu vivia. E isso me dava a possibilidade de aprender com essas novas pessoas, para trazer para Ogon tudo o que eu vivi e tudo o que eu estava vivendo. O canal já começava a tomar essa forma aqui como vocês conhecem, e as minhas perguntas juntaram com as perguntas dos meus iniciados. E isso me deu um gás Angolianos. gigante para continuar as pesquisas, e a forma como eu havia aprendido a pesquisar me ajudava a encontrar respostas, criar novas perguntas e seguir cada vez mais para frente. É o método Fui me científico. tornando cada vez Entendeu? mais materialista, enquanto podia colocar Descobriu a em ciência. teste as coisas que eu aprendia no terreiro que eu tocava. Aos poucos, a gira começou a tomar áreas de rito mágico. O mago descobre depois de 30 anos que o celular cai por causa da gravidade, não porque tem um mago. Descobriu ciência. Qual é? Caralho. A famosa firmeza do Congá, por exemplo, já tinha se tornado uma espécie de construção de círculo mágico,
a defumação já tinha virado banimento, a gente acabava levando muito mais a narrativa em conta do que os gestos e trejeitos que eu tinha aprendido nos terreiros. Esse bagulho de banimento aí é foda. Ele fica ensinando como tirar energias de um certo local. Aí o círculo mágico é você isolar energias. Tipo, tipo a limpeza que o Spook fazia. Não Sim. só os meus. Começaram também a agir diferente, começaram a ficar menos dados a fantasias, começaram a ficar mais pé no chão. Deixamos de usar as bebidas alcoólicas, por exemplo, e nem foi uma imposição de alguém. A gente simplesmente não mais recorria a isso. A gente abria as garrafas e ninguém usava. Toda essa mudança começou a levantar cada vez mais Só questões. desperdício de alimento. Desperdício. Cara, desperdiçando alimento ainda. Se agora Tem um poder intrínseco no que álcool, antes é não isso? Acho que é o diabo, né? Ele engana o homem. E a busca pelas respostas Se bem que ele não acredita no diabo. Ou é o diabo ateu, né? Pode ser isso também. me fez entender finalmente o poder de uma coisa que tentavam me ensinar há anos, mas que eu me mantinha de olhos fechados para isso. Ou seja, mais uma vez eu me cegava frente às evidências. Não era o marafo que funcionava, assim como não é o ponto riscado ou os toques dos atabaques, velas acesas ou banho de ervas. O que funcionava era a forma que a gente se envolvia e envolvia as pessoas na história que a gente estava contando. Então, quando tudo estava indo para esse lado Caralho, de faz pesquisa sentido. e aprendizado, tudo Eu ia ver parecia esse correr take, bem. Aconteceu uma coisa muito importante. Eu morri. Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, Olavo de Carvalho, reencarnou. Realmente, ele é um Cara, mago. avisem. Ele Avisem, é um Lich, tá? avisem Bolsonaro que o guru voltou. Cara, mete essa, mano. Tipo, ele esquece que o público deles vê que ele é um mago, tá ligado? O cara vira e fala. Eu morri. Pois é, eu já havia Pois é, acontece, né, rapaziada? A gente nasce e tal, acontece. fundado Coisas de mal, agora a gente morre de vez em quando. Calma que ele vai explicar isso aqui. Eu morri. Pois é. Eu já havia fundado uma empresa, um estúdio de design que prestava serviço diretamente para alguns clientes que prestavam serviço para clientes grandes como Microsoft, HP e muitas outras empresas. Resumindo, Olha- conseguiu olha uma as dívida condições. fudida, aí pra fugir da dívida. Por um lado é tipo ele, Caralho. maçons, por outro lado, Microsoft. Big Techs. Serviu Big Techs, mano. Serviu Big Techs. Serviu Big Techs. Ah, mano, eu acho que ele, tipo, ele trabalhava numa gráfica assim, aí a gráfica tinha contato com o cara do Google, e ele imagina que tem um contato com a Microsoft. Dá pra Cara, acho que ele fez o seguinte. Ele falhou a empresa, tava com uma dívida com a Microsoft. Aí ele, caralho, fudeu. Cancelou o próprio CPF e virou mago. E aí se a justiça cobrar ele, ele fala que é intolerância religiosa. É bem Pronto. isso, mano. É bem isso. Só que eu não estava aguentando. Mas eu trabalhava dia e noite, feriado, e não era raro passar a noite acordado por conta da empresa. Nessa época também, minha então esposa começou a fazer um MBA e em seguida viajar muito pela empresa onde ela trabalhava. Teoria, tá, rapaziada? Nenhuma afirmação aqui é o real, porque isso aqui são especulações e palpitaçes. Você é Passar louco, alguns cara, dias da contra um mago? É, semana fora por conta sou um mero mortal, tá? Um mero believer. disso. Enquanto eu cuidava da minha sogra, que havia tido um derrame, e ficara de cama, né? Por isso. Ela não conseguia se mover. Não tô aqui condenando tudo, tá? Tudo isso aqui foi acordado entre a gente, mas eu simplesmente não aguentava mais a pressão de ser um empresário por conta disso. Eu entrei em depressão. Eu quero Nessa dinheiro época, sem eu entrei em trabalhar! Caraca, mano. Como eu me lembro até hoje, Agora eu vira passava grande parte da semana bêbado, principalmente quando a minha esposa estava Cadê, fora. Mas quando ela estava de volta em casa, eu só me enfiava no escritório e esperava ela dormir pra A mulher dele começou a jogar basquete. A mulher dele começou a jogar basquete ou eu vi errado? Cara, eu não sei se eu ouvi isso não, mas. Eu não ouvi isso não, cara. Você tá loucão, mano. Vai botar, namorou o Michael Jordan feminino. começar a beber. Eu bebia pra poder passar a noite, passava a noite. Depressão e assim, depressão, claro, pra não ter alcoólatra. que ver o dia seguinte nascer, porque eu não queria lidar com os desafios que iam vir no próximo dia.
ter que cobrar fornecedor para me enviar as notas, para que eu pudesse pagar, cobrar cliente para me pagar, o trabalho feito, procurar novas formas de ganhar dinheiro para pagar os funcionários que eu tinha, além dos impostos que ficavam aparecendo toda hora, das mais diferentes Caralho, formas, mano. enfim, só de Isso era pensar muito já me foda, dá um mano. nozinho. Era Eu não inspiração tava nem um demais. pouco feliz com isso. Papo reto. Mas eu só percebi Só o queria quanto eu fumar tava gonga, né? enterrado na merda da vida quando a minha filha apareceu e disse que tinha algo errado comigo. Eu lembro até hoje que eu tava na cozinha, lavando a louça do almoço, quando ela passou por mim e disse casualmente: pai, Esse filho, ninguém mais, ninguém menos que Ian Neves, tá? História pública. Pra que parece, né, mano? Cara, Sim, parece não, verdade. o filho, tô falando sério, o filho dele é o Ian Neves. Poucas pessoas sabem disso. O cenário é parecido, não é? Sim, não, tô falando Mano, sério. igual- O Ian igual já o falou, cenário do o Ian falou Ian isso. O Ian falou isso, acho que ano passado, no final do ano. Que acharam a parada do ioiô dele, que ele fazia, jogava ioiô. Aí falaram, pô, e teu pai é o Nino, é mago? Ele, longa história e tal. Ah, por isso que ele falou que ele é materialista no início. Acho que essa porra é mesmo. Por isso que ele é materialista, ele é Caralho. mago e materialista. Pode. Caralho, não tinha ligado. Não. Dialético. você só fala de morte, do quanto a vida não presta e tudo mais. Acho que você precisa de ajuda. E nesse dia, eu sentei O Ian, sempre otimista. no escritório e deixei as palavras dela ecoando na minha cabeça, enquanto eu olhava para o monitor do computador em branco na minha frente e notei que eu estava me prejudicando. Foi nesse momento que eu busquei ajuda onde podia. E uma moça me ajudou. Cara, o Giovanni, ele mandou assim: Oi, TH. Foi mal, eu tava paquerando uma VTuber. Eu estava querendo mostrar como eu sou um negão bom de cama. Giovanni, isso pode ser assédio. Calma aí. Naquele momento. Caralho. Porque ela era frequente no canal, vez por outra a gente trocava uma ideia. Que é a Caralho, menina mano. que eu sempre falo aqui, que é minha filha. A Aliane, uma garota Cara, tão vendo a biografia do homem mais foda do Brasil depois do Olavo, né? Se ele não é o próprio Olavo. E o cara tá. que mora lá no Mato Grosso, ou no Mato Grosso do Sul. Paquerando Sorriso, VTuber. nunca sei onde que é. Na época ela Você vê, né, cursava a faculdade de psicologia. Homens e meninos. Formalmente a gente bateu um papo Vixe. e durante esse papo, ela sem nenhuma intenção de ser minha terapeuta, acabou sendo. A principal contribuição dela foi sugerir uma coisa que eu tinha deixado de lado já há alguns anos, mas que acabou por mudar a minha vida novamente. O que será que é, Mineiro? Que ele largou há muito tempo. Não, a criança ele assumiu. A Será que- religião. Acho que ele ficou um tempo sem pensar nas artes plásticas. Pelo que eu já falei, acho que as artes plásticas. É verdade, é o único detalhe que falta, né? Bacharel. Eu nunca mais larguei pegar um caderno e escrever. Quase. Alguns diriam que Escrevia? Alguns diriam que caligrafia pode ser uma arte plástica. Pois é, escrevi. Só escrever. Nessas minhas catarses, eu comecei a perceber o que estava acontecendo comigo e que, na verdade, eu estava infeliz. Eu deixei a vida seguir um tempo para ver se eu ia mudar de opinião, se manter a opinião, e sim. Pois é, eu estava muito infeliz. E talvez em depressão. E uma depressão bem profunda, segundo a Ali. Foi nessa época Banalizaram a que, depois palavra de uma depressão, né, vida mano? qualquer Não é no possível. No caso dele parece ser uma depressão real mesmo. Não tenho queixas sobre isso. Pô, Yuri, tanta coisa pra tu questionar no vídeo. Cara, eu tenho uma lista aqui, tá? Tem uma lista que talvez seja bem questionável. Mas assim, a depressão dele me parece ser bem real. Quando a gente entrou no carro para ir para casa, eu disse para mim e pra minha esposa que talvez Se bem que ele é mago, né? Tipo, é só usar magia pra curar. eu estivesse fazendo mal a ela também. Foi assim, numa conversa olho no olho que eu percebi que não estava bem. Eu estava fazendo com que ela perdesse completamente uma das coisas que eu mais achava interessante nela, que eu mais admirava, que era a fé quase inabalável no que ela fazia lá no terreiro. Com as minhas perguntas e questões que aconteciam o tempo todo, aos poucos, ela mesma estava começando a duvidar do que a gente fazia no terreiro. Ela começava a se perguntar o que era tudo aquilo que estava rolando, e isso não era bom para o trabalho nem para ela. Ela estava mais triste, o brilho no olho dela já havia se apagado e a inocência que eu gostava estava se Batata tornando uma de- espécie de aspereza por conta Cara. disso. No dia seguinte, essa conversa no carro, a gente se divorciou. E com isso também deixei a Umbanda. Eu não tinha mais condições Cara, isso tudo por causa de um filho comunista. Por quê, cara? Por que as pessoas são assim, tão preconceituosas? Caralho. de ir ao terreiro, que era nosso. E, sinceramente, eu não tinha nem vontade de frequentar outro terreiro. Eu só peguei tudo que eu tinha de Umbanda, coloquei numa sacola e joguei no lixo. Assim mesmo, sem nenhum daqueles ritos de desobedição, jogar na mata, sem nada disso. Eu peguei minha sacola, joguei no lixo.
Cara, não tem fé nenhuma. O cara isso taca eu no vou ter- lixo, mano. Engraçado. A tua Pra fé. casa dos meus pais, e nessa época, só com a roupa do corpo. Né? Só com as minhas roupas, na verdade. Como eu disse, a minha sogra, agora ex-sogra, né? Teve um AVE, um acidente vascular encefálico. Perdera muito do cérebro dela e estava na cama. Meu sogro estava doente e eu não achei justo fazer algum movimento nessa direção. Eu tinha meus pais que estavam de boa, eles tinham a casa deles, conseguiriam me receber de volta. Mas ela, minha ex-esposa, teria um desafio à frente com essa situação. Por isso eu voltei para casa dos meus pais só com as roupas, a filha e as dívidas da empresa, que não eram poucas. Eu não tinha disposição para ir atrás de clientes novos, não tinha vontade de atender os clientes antigos. A nossa previsão estava certa até então. Vamos ver se agora a morte vai combinar com isso. Digamos que foi uma época bem chata, bem difícil. Mas eu era mago e tinha que fazer alguma coisa a respeito. Caralho. Ele lembrou, caralho. Ele tinha depressão aí. Eu sou mago. Porra, ai, que caralho. Que bobo, mano. Eu tô com depressão, eu sou mago, caralho. Porra, agora que eu esqueci esse detalhe, caralho. Porra, irmão. Mano, eu sou um mago, cara. Foda-se. Tô com depressãozinha aqui, para. E eu comecei por pensar o que eu queria fazer da vida. Isso muda tudo, né? Aí veio o PT idiota. Não estava mais feliz fazendo o que eu fazia, isso era certo, né? O exercício que a Liane me dera demonstrara bem isso. Ser designer, ser empresário, já não estava mais rolando pra mim. Eu só não tinha mais Sou vontade mago, de cara. fazer isso. Foda-se aí, cara. Mas É, precisava foda-se o encontrar algo mundano. que me deixasse feliz, alguma coisa que pudesse me levar à frente, que pudesse me colocar nos eixos e ser o meu porquê, o meu motivo de vida. Na verdade, eu precisava me encontrar novamente. E aqui, senhoras e senhores, eu me tornei quem eu sou. Eu olhei pra minha vida e eu vi que estava no que muitos chamariam de fundo do poço. Tava com 36 anos, na casa dos pais, sem dinheiro pra nada, sem perspectiva. E achando que eu 36 anos, mano. 16 anos na casa dos pais Mano, ele já fez muita coisa, cara, na vida. e discutindo Muito magia no jovem. Facebook. E com uma filha adolescente a tiracolo. O que eu podia fazer nessa situação? O que eu precisava? Não, falando Arrumar um sério. emprego de verdade. É, largar de ser mago, né? Não, falando sério, pô, é uma situação complicada mesmo. Falta, tá... Sinto empatia aí, por ele. Ia fazer É claro, pra pô. mudar essa situação? Eu me via Mago forjado na dor. de uma única forma. Ou cavava minha cova mais pra baixo, ou cavava pra sair da cova. E foi aí que me lembrei de uma coisa muito importante. Eu era mago. Sim. Caralho! When I met you in the summer. Vai ser Acabou. a primeira vez, cara. Não vai ser a última vez que vocês vão aparecer, cara. Vai ser o tempo todo. É verdade, eu sou mago. Caralho, todo problema que ele tem. Ele é muito humilde, né? É que assim, Deus fez ele, fez assim, pô, esse cara vai ser mago, né? Pronto. Só que ele falou, pô, vai ser muito roubado, né? Pô, e se eu der Alzheimer pra ele? Ah, beleza. Que aí ele vai ter dificuldade e de vez em quando ele lembra. Aí ele corrige os problemas dele. Pronto, tá aí o homem perfeito. Cara, você tá pensando, sabe... É que WandaVision, da Praça do HQ, do Visão, né? Mas, tipo, é um personagem super forte que vive uma vida mundana, comum, e ele esquece que ele é super poderoso. É tipo isso aí. Pô, Dr. O Manhattan. cara é um mago hermético, cara. Maçom. Eu era Médium. mago. Eu tinha conhecimento pra fazer isso, pra sair de onde eu tava. Só precisava sair e era fácil assim. Então, eu decidi começar do começo, encontrando quem eu era e quem eu queria ser. Não vou entrar muito nessa questão agora. Quem quiser saber o que eu fiz pra sair do nada e ser alguma coisa, tem o Hermética, que é o curso que eu ensino exatamente. Aí, ó. Tá fudido. 40 anos, sem emprego, devendo, com filha. Rapaziada, vem com o cursinho aqui, conhecimentohermetista.com.br. Caralho. Depressão, tchau. Dívida, tchau. Pior que eu tenho vontade de fazer esse curso aí. Pô, claro que eu vou fazer, caralho. Pô, eu só tô esperando a minha idade, daqui a uns 20 anos eu faço. Pô, ele virou faraó. Deixa eu botar aqui. Faraó. Também virou faraó. Sou faraó, sou faraó. Não quero dizer nada com isso, tá? Só veio a cabeça aqui. esse caminho pra você. Mas uma coisa eu preciso dizer. Quando eu resolvi ser mago mesmo, mago público, eu precisei procurar formas de Mago monetizar isso. público. Faraó fez quantas pirâmides? Não sabemos quantas pirâmides construiu. Mago público. Mago público. Você vai no postinho assim, eu preciso de uma consulta com o mago.
Ministério do Lula de magia. Aí eu faria o L, tá? Eu acho que o único motivo que eu faria fazer o L. Mano, obrigado, cara. Esse cara existe, cara. Não é possível. A primeira dessas formas foi fazer atendimentos particulares. E isso, gente, como foi importante. De repente, Peraí. monetizar isso e ser mago mesmo, mago público, eu precisei procurar formas de monetizar isso. Forma de monetizar a A magia. primeira dessas formas foi fazer atendimentos particulares. E isso, Gente, como tem otário! Brincadeira. gente, como foi importante. De Olha repente, esse cara indo na sua cara, Um outro fazendo um laboratório. círculo de transmutação. Fazendo umas gongas assim. Plantando golem na porta da sua casa pra espantar os maus os inimigos. Plantando gole. Caralho. para testar e ver se o que eu fazia realmente poderia ajudar alguém que eu não conhecesse. Eu bolei um método, fiz meus testes, aluguei uma sala lá na Avenida Paulista para fazer isso e eu vou te contar uma coisa. São Paulo, Deu né, velho? muito Isso é São certo. Paulo. São Paulo. Tinha que ser São Paulo, não tem jeito, né? Ô estadinho de filha da puta. Ô estado de pagão, Ramita. Se eu chutar uma árvore, vai aparecer um piroca pra comprar coisa. Teu destino está em Gênesis 9:27. És um Ramita. Muito tempo. Filho A partir de daí, Ram. Eu comecei a montar uma forma de anotar. Duvidar da Fedele é fácil. TH, quero ver fazer melhor. Ô Arthur, tô duvidando de quem? Tá? Eu sigo a seita do Badabing. Respeite, por favor. Seu filho da puta. Que é melhor que essa magia aí. Meus atendimentos para ter como consultar depois essas anotações. E por isso montei um CRM, onde eu anoto tudo que eu faço de atendimento. Depois disso, por conta do Covid, passei a fazer os atendimentos online e montei um jeito do solicitante. Cara, mago investidor. Pera aí, mago investidor agora. Mago investidor. Gostei dessa ideia, posso formas de notar? ver se o atendimento era funcional. Afinal, não quero que o lance funcione só para mim e nem quero que a coisa toda fique no terreno da crença. Então, criei a dinâmica dos relatórios. Todo atendimento que eu faço gera um relatório do rito que eu faço depois e envio esse relatório para a pessoa via WhatsApp por escrito. O que eu fiz e o que vai acontecer e geralmente até com data. Assim a Caralho. pessoa pode olhar isso e ver se o que eu prometi aconteceu. Esse tipo de atendimento Cara só é maluco. possível por conta da forma Ah, não. como eu encaro a magia. Como eu sei que eu estou fazendo. Consigo saber. Maluco somos nós, mineiro. Maluco somos nós. Acredito meu maluquinho. Simples assim. Quando nos damos ao metafísico, a gente não tem como ter essa métrica. Então, a gente tem que usar as desculpas que nos deixam mais confortáveis com isso. Se você tiver fé, vai acontecer. Se for do seu merecimento, Diz o que? É a magia quântica, será? coisa assim. Enfim, aos poucos eu fui crescendo novamente. Fiz novos amigos importantes para minha vida, como a Dani e o Rodrigo lá dos Spook Houses. Conheci o Léo, Caralho. Book House. Bruno do Mano, Conhecimento da Humanidade. isso aí foi bem recente Conheci o mesmo. Caça-Fantasmas do Doideira. Brasil. Conheci a minha atual esposa e fui caminhando Book House foi o cara que conseguiu ver os dois guardiões dele, que nem a esposa dele sabia, tá? cada vez mais. Nessa onda Pra de quem não subida, pegou Esse, ainda. mano, Spook House talvez foi o médium mais poderoso que pisou no solo brasileiro, porque ele sentia energia de qualquer canto do planeta, literalmente. Sim. os vídeos cada vez mais expositivos e a pesquisar sobre Mano, até agora não percebeu que ele acabou de falar o quê? o Brasil. Conheci o Léo, o Bruno do Conhecimento da Humanidade. Conheci o Caça-Fantasmas Brasil. Conheci Respeito da humanidade. Caça-Fantasmas Brasil. Se não der certo é porque a culpa é sua. Magia medieval, aquele vídeo. O que ele falou, pô? Eu não sei, falou tanta coisa que eu tô já. Ah, eu falei isso. anestesiado. Né? Fala aí, Igor. Aquele vídeo do Distopia onde a gente espalha cartaz é literalmente uma seita. Pois é, e é uma seita mais bela. Ele falou que se a magia não der certo é porque você não merecia. Não, tá brincando. Falou. Ele até falou do bagulho de. Ah, tipo, se alicerçar em crenças aí, tipo, normalizando. Passar a perna. Bota aí se quiser ver. Tá bom, tá. Cara, tá muito fácil ganhar dinheiro nesse Brasil. Caralho. O doido é que, tipo assim, esse cara tem que realmente acreditar
essas doiduras, porque Claro que tem, claro que tem. se eu tivesse fudido Ele de grana e eu tivesse que passar um golpe, eu nunca passaria um golpe de ser um mago mano, hermetista. Que golpe que é esse, cara? Caralho, como assim é um golpe? Magia, porra. Magia, caralho, plim, plim, plim. É que tu é crente, né? Crente burro. E eu sou mago ateu. Ele é magia, eu sou mago ateu. Eu Olha sou os mago burros, ateu. os jequinhas no chat duvidando. Tudo Mago jeca. público. Tudo jeca que não consegue. Eu sou mago público. Copia tudo que ele fala e abre um console em São Paulo. Vou abrir uma nova ordem. Conheci a minha atual esposa e fui caminhando cada vez mais. Nessa onda de subida, eu comecei a fazer os vídeos cada vez mais expositivos e a pesquisar sobre tudo que eu podia, até que eu encontrei uma parede na minha frente. Uma espécie de limite até onde a minha capacidade cognitiva conseguia ir sozinho. Comecei a ver que algumas das coisas que eu aprendi ainda estavam erradas e que a construção de conhecimento não Puta merda. A parede, acabou a clientela. era tão Caralho, fácil velho. em determinados pontos. Saber o que todo mundo sabe é fácil, mas saber o que todo mundo sabe não é suficiente. Na verdade, na maioria das vezes, saber o que todo mundo sabe é saber errado. E aqui eu comecei a ter um problema. Como saber Cara, isso foi com ele. Depois de ele conhecer o Spook House, né? Então foi bem. Durou um tempo, hein? Uma galera aí pagou consulta pra uma parada que ele não sabia. que tipo de informação... Basicamente ele faz um curso, aí o curso vai se espalhando, chega um momento que todo mundo já sabe, então ele tem que criar outras coisas. É, e galera, porra, percebi, faltava um detalhe aí, tá? Aí vem de Faltou detalhe. encontrar. Comprei esse outro curso. Então, se o Pirula, como eu falei no vídeo passado, foi quem me despertou para pesquisa científica, Puta merda, mas não, mano. Agora eu odeio o Pirula, cara. Eu gostava desse cara. Agora eu odeio ele, mano. Cara, aí chegou o Pirula e falou, cara, então, o cara impossível. tirou- Magia. O Pirula fez um vídeo falando o seguinte, cara, magia não existe, tá, gente? Aí ele, caralho, o que é? Esse é o meta, esse é o meta. Ah, então é magia quântica que eu tenho que falar então? o Olavo de Carvalho foi quem me despertou para essa nova realidade. Damn! Ah, não, bota aí, mano. Bota aí. Não, eu não vi isso aí, não, cara. Então, se o Pirula, como eu falei no vídeo passado, foi quem me despertou para pesquisa científica, o Olavo de Carvalho foi quem me despertou para essa Caralho, nova ele realidade. ainda fez isso. Eu falei que o Olavo estava vivo no início do vídeo. O que eu falei? O Olavo reviveu e está na nossa frente. A de que tem gente E realmente o Olavo ele ensina a ser mago ateu. Acho que é na aula 500 do KOF. A última aula dele ele ensina a virar mago. muito burra na internet falando coisa. E que é mais fácil encontrar essas pessoas que realmente encontrar quem tem algo a agregar. Conhecer o Fala mal do Olavo? conteúdo do Olavo de Carvalho e ver o quanto ele conseguia falar merda sobre coisas muito Ah, não. Tô ficando meio oriçado. simples. Cara, ele como o ironizou lance lá, da mano, a morte dele. Ele tá ironizando o Olavo de Carvalho na minha frente, cara. Pepsi usar fetos abortados como adoçante por simples erro metodológico. Ah, não, ele não tá fazendo isso não, cara. Ele acabou de escrever como ele manipulou milhares de pessoas com magia hermética. Cara, na moral. Vagabundo Pra não agora se falar- enxerga. Pra agora falar que o Olavo de Carvalho é um merda porque ele falou que tem feto na Pepsi. O cara Não é vende um possível, curso cara. de magia que se não funcionar pra você, a culpa tá em você. E aí o Olavo é um problema porque falou que em uma época a porra da Pepsi, que ninguém liga, na verdade tem feto. Que seria uma Ele delícia deu se uma tivesse. notícia errada. Porra, Ah, ele não, manda- esse cara é louco, esse cara é louco. um velho que leu uma notícia errada, que tá HH já. Depois de salvar o Brasil. Né? Apesar de não lembrar disso aí. Do Ah, comunismo. mas eu acho que ele ou ele tá muito à frente ou ele é burro. Porra. Ô Ives, eu botei aqui o. É que o bot não tava funcionando, tá? Botei aí agora o apoio. Apoia o canal, rapaziada, pra não ter que fazer isso aí não, tá? Senão eu vou ter que vender curso de badabing aí, é foda. Qual a necessidade de ter dado essa carteirada do nada? Mineiro, é que eu não posso escrever o que ele é. Mas depois eu posso te passar características que essas pessoas geralmente têm e o que elas fazem pra poder perdurar sua narrativa. Malucão. Me despertou para a possibilidade de eu também poder Maluco somos nós. fazendo isso de alguma forma.
Eu era não. praticamente um autodidata no aprendizado que seguia. Praticamente. Isso podia me dar um monte de problema de interpretação errada aí, de fato deu. Não só De fato Puta deu. que pariu, mano. um problema, como também uma dificuldade. Ao longo das minhas pesquisas, eu comecei a ir cada vez mais em direção ao estudo da mente e do cérebro, e eu fiz isso por conta única e exclusivamente da primeira lei hermética. Se o todo é mente, eu preciso entender o que é a mente, para entender a relação dela com o todo. E eu percebi que eu estava cometendo um erro grave ao longo da minha interpretação das informações sobre isso. Eu tinha entrado em contato com uma... O cara cometeu. Nossa, mano. Não, é melhor ter fingido, cara. Ele não errou. Tipo assim, ele não errou a interpretação de uma parada avançada. Ele errou a interpretação da primeira lei hermética. Caralho, Tá irmão. descarregando de novo. Tá descarregando de novo o celular, pera aí. É tipo o cara falar, eu sou. O cara é físico por 10 anos. Aí fala, eu comecei a perceber que eu tinha uns erros assim, matemáticos, tá ligado? Aí o cara errou a equação quadrada. O cara errou 1 mais 1. Ai, que porra, 1 mais 1 eu achava que era 3, tá ligado? Ai. Deixa eu esperar o Mineiro Léo voltar. Pô, errei a equação quadrática. Caralho, rapaziada. Que doideira, hein? Erro grave, quem comprou o curso que se foda. 5 minutos no interior de qualquer cidade do Nordeste mineiro. E esse pagão aí começa a negar essas bolhufas que o Buda maçom... Quê? Ficou aí desse... Buda maçom é putaria. Caralho. Não compara meu iguaizinho com isso não, tá? Não compara meu careca com esse cara não, irmão. Alô, Mineiro Leal. Voltou? Pirilim. Alguém ligou pra mim. Mano, eu voltei. Bora pro vídeo aqui. Yes, foi mal. Tranquilo. tese de que o nosso cérebro evoluíra meio que Aí, a tese que nosso cérebro evoluíra. uma tese das informações sobre Tese, isso. cara. Que eu estava cometendo um erro grave ao longo da minha interpretação das informações sobre isso. Eu tinha entrado em contato com uma tese de que o nosso cérebro Nosso cérebro! Eu tinha entrado em contato com uma tese de que o nosso cérebro evolui. Cara, cérebro é putaria. Cara, psicanalista não sabe falar cérebro. É foda. Vira meio que adicionando partes a uma espécie de centro Nossa, de novo tá descarregando, mano. evoluíra meio que adicionando partes a uma espécie de centro nervoso que a gente compartilharia com os lagartos. Sergipe? Pera aí, lagarto, Sergipe. Povo superior, teoria. Moleque, o Sergipe tem a raça superior. Que tá misturada com os lagartos. Que Ai. Bora, Mineiro Leal. Cadê você, Mineiro Leal? Lagarto igual o dragão. Quem é esse piroca? Piroca não respeita, tá? Enquanto o Mineiro não volta, eu vou falar o que ele é, tá? Guilda Genino. Recapitulando pra quem tá chegando agora. O caminho dele foi o seguinte. Até agora, né? Até ele virar um mago. Mago ateu, né? Macumba, Umbanda, design gráfico, bacharel em artes plásticas, ocultismo mainstream via internet, maçonaria, ordem secreta hermetista, pseudo-ateísmo, ateísmo assumido, ateísmo espiritualista, psicanalista, pós-graduado em neuropsicologia, mago hermetista, mago dissidente, ordem nova das artes mágicas, escola do X místico, ordem do Dagon ou Ogon, serviu Big Techs, namorou Michael Jordan feminino, depressão alcoólatra, curou virando faraó. Não sabemos quantas pirâmides construiu, faraó mago, né? Mago faraó. Mago público e mago investidor. Aí agora foi... E dá pra atualizar, né? Novo Olavo, né? Novo Olavo de Carvalho.
Não, anti-Olavo de Carvalho, né? Rival Olavo de Carvalho. Rival do Olavo de Carvalho. E aprendiz do Pirula. Tem isso também, né? Esqueci de atualizar. Obrigado por lembrar. O Mark Zuckerberg veio do Sergipe? Veio. Aparentemente sim. Por isso o cérebro dele é diferente. O cérebro, né? Foi mal, rapaziada. Eu esqueci como é que fala cérebro. Ah, eu vou usar... Deixa eu tacar o mago. Xenofobia não, irmão. Hipervalorização. Hiper xeno. Mago público é bom demais. Não, mago investidor também não dá não. Mago... Tá foda esse Mineiro Léo, hein. Tá fodinho esse Mineiro Léo. Alô, Mineiro. Alô, Mineiro Léo. Cara, tu tá indo carregar o celular e volta, cara? É isso que tá fazendo? Carrega um pouquinho e volta. Mineiro, Alô. tu tá indo carregar um pouquinho e tu volta? Carrega um pouco e volta, é isso? Não. É que eu deixei meu carregador de serviço. Eu deixei lá sem querer. Aí eu tava com o carregador Michuro que tinha aqui, mas eu pedi um emprestado pra minha mãe agora. Não vai descarregar mais, né? Beleza. Ancestrais, lagartos. E isso Pera aí, tu perdeu o que ele falou. Eu tinha entrado em contato ao longo da minha interpretação das informações sobre isso. Eu tinha entrado em contato com uma tese Olha a de que tese. o nosso cérebro evoluíra meio que adicionando partes a uma espécie de centro nervoso que a gente compartilharia com os lagartos. Origem do Sergipe. Origem do lagarto Sergipe. A maior cidade do Brasil. Dado que temos ancestrais lagartos. E isso não tem nada a ver com reptiliano, beleza? Só Galera, não é conspiração. Tá, Porra, mano. tá Mano, doido, isso é rapaziada. um canal. Isso é um canal que se autoproclama mago. Se você falar um bagulho desse, a primeira coisa que eu vou pensar é que você é maluco, cara. Ex-réptil, tá? Ex-réptil. Não confundir. Ex-réptil, para de não confundir com reptiliano. só tem a ver com o fato de lagartos existirem antes dos mamíferos. Beleza? O cérebro reptiliano. Beleza, rapaziada? Cara, tem noção de quantos anos teriam que passar pra ele chegar no ser humano, do lagarto até o ser... Caralho. Reptiliano, que não tem a ver com os reptilianos, tá? O que isso tem a ver com a primeira lei hermética, cara? Reptiliano tem antes dos mamíferos. Tá, Beleza? O cérebro reptiliano, que não tem a ver com os reptilianos. Galera, eu juro que na teoria da... É, Gente, eu juro que não é loucura o negócio. É o cérebro reptiliano, é ciência, gente, é ciência. Cérebro reptiliano. Tá? Era um conceito que muita gente Desenvolveu o cérebro reptiliano. usava para explicar muita coisa sobre o comportamento que nós temos. Mas ao longo da caminhada, Muita gente aí, né, afora. Uma magia dracônica ativa a área do cérebro, então faz Cara, sentido. esse corno é o mesmo que criticou o Olavo como um lixo porque ele divulgou a porra da Pepsi. Vai tomar no cu. Caralho. eu vi que isso estava errado e estava muito errado. Não que a gente não tenha ancestrais lagartos, a gente tem, mas a parte do cérebro reptiliano. Essa era uma... Putz, ele percebeu que estava errado. Cara, gente, que loucura, nossa. Ele tá falando de evolução ou ele tá falando de real... Não sei o que ele tá falando, mas aparentemente ele viu que tava dando errado. Depois que talvez tenha parado, as vendas caíram, ele falou, pô, realmente falar que temos um cérebro reptiliano não é uma boa, né? tese que já tinha caído em descrença há anos e eu simplesmente não tinha parado pra pensar a respeito e revisto meu... Caralho. Cara, na moral, desse cara aqui... velho. Só esse homem parece ser o pai do Ian Neves, na moral. conceitos. Quando isso aconteceu, eu percebi que eu precisava de ajuda profissional. Ou seja... Precisava. No manicômio. Caralho, velho. O que você tá falando, mano? Ajuda profissional severa. Precisava fazer uma faculdade que me ajudasse a entender isso. E fui Não.
Cara, acho que faculdade não é O cara que é maluco vai lá estudar sobre como entender malucos. Não dá certo isso, cara. Não dá certo. Se trata primeiro, depois você estuda. Mano, Caralho, mano. Que encontrei a pós-graduação em neuropsicologia. Eu busquei algumas universidades que ofereciam essa pós-graduação, pesquisei para saber se eu podia fazer, dado que eu não sou psicólogo, e acabei encontrando. Caralho, qual faculdade ele fez pra fazer pós-graduação em neuropsicologia sem ter base nenhuma de psicologia? Psicanálise, que é uma pseudociência. Doideira, sabe? E encontrei pela psicanálise dá pra vender curso, né? Então é melhor que fazer psicanálise. Psicanálise não é pseudociência, né? Psicanálise é freudiana, Não sabia, né? né? Só o Freud, aquele picareta safadinho. Mentira, o Freud falou coisas Ele é legais. fofinho. Ele é fofinho. Ele fez... Ele deu atenção aos sonhos que o mundo precisava. Deu muito pó. Minha formação Só ironiza, mas não argumenta, Tega. A teoria do mago é bom o consistente. Pois é, né? Putinha É, dá boa. risada. Como diria o Olavo de Carvalho. É Putinha... engraçado. Nós, putinhas aqui, damos risadas. O mago fala a verdade. é pedagogo. Eu acabei sendo se eu podia fazer, dado que eu não sou psicólogo. Foi um e acabei paradoxo que você. encontrando. E encontrei pela Foi a pai Freud. parte pedagógica, né? Minha formação é pedagogo. Eu acabei Cara, que porra... Que isso, cara? Mais uma. De onde que formação? Ah, é quando ele fazia curso online, era isso? Cara, a formação dele, ele falou no primeiro vídeo que era bacharel em artes plásticas Bacharel em artes plásticas. e... Como é que é? Design gráfico. Tecnólogo em design gráfico. Agora... Eu acho que licenciatura em design gráfico é tecnólogo, pô. Agora virou, sei lá, formação na Sri Lanka de pedagogo. Vai. Faculdade X. Faculdade X. Faculdade da vida, pô. Faculdade da vida. É, pô. Sou pedagogo as da... duas. Pô, pedagogo da vida, rapaziada. Tu já me viu num bar argumentando com meus amigos? A aula que eu dou? Já me viu live? Aulas, Ouvindo desabafo e dando soluções? Eu sou pedagogo da vida. a cursar após, e aqui Aulas cria. minha mente explodiu. Até então eu era espiritualista e vivia dizendo na internet que eu não acreditava em espírito, que eu acreditava em espíritos, embora não acreditasse em Deus. Fazia simplesmente uma única coisa que eu não conseguia explicar direito e que precisava dos espíritos para isso. Testes de coroa, que eu já contei para vocês. Teste de coroa. Eu conseguia explicar todo o resto, de incorporação à adivinhação, que os pretensos médiuns incorporados conseguiam fazer. Eu não só conseguia explicar, como conseguia reproduzir isso. Apagar charuto na mão, andar em caco de vidro, brasa quente, queimar pólvora na mão. Eu consegui, já tinha feito tudo isso desincorporado. Caralho. Mas o teste de coroa... Porra, pega o charuto e bota na porra da mesa. Caralho. Esses são os poderes de um mago. Ele só fala coisa extremamente possível, tá ligado? Cortar o bife com a faca. Porra, que mais você quer ver de magia aí, porra? Pegar água, botar na boca e fazer também. Escovar... Caralho, mano. Escovar o dente sem pasta. E aí, pô, joga aí, caralho. Joga aí, pô, quer desafio? Pô, mano, o Everson Zóio é mais bravo que esse cara, porra. Na moral. Assistência, na moral. Botar aqui assistência. Artista, assistência, aluno Everson Zóio, vou botar aqui. Esse é o maior currículo da história do mundo. Profissional de todos os tempos. Tá escrito. Caralho. Aí era difícil. Se você não sabe do que eu tô falando, dá uma olhada nos outros vídeos passados, beleza? Pô, é difícil. Aí Tá, era mas... difícil. Se você não O sabe anel do que de eu tô cobra, falando, né? dá uma olhada nos outros vídeos passados, beleza? Tá em um deles lá. Mas, na pós, eu finalmente consegui entender cientificamente vários dos fenômenos que eu já desconfiava que eram somente um truque da minha mente. Foi aqui, meus caros, Nossa, mano. que a magia Cara, ele percebeu. começou a tomar outros rumos pra mim. Como diziam meus antigos mestres, magia é conhecimento. Todos os grandes magos foram grandes amantes do conhecimento.
Ai, cara. mesmo quando a ciência ainda tinha outro nome. Estude a história deles que você vai ver. Papi era médico, assim como Paracelso. Mathers, que fez a Goetia, era linguista. Crowley era filósofo e poeta. Dion Fortune Sim, era sim. psicóloga. Se você caçar, você vai ver que praticamente todos os grandes nomes da magia estavam envolvidos no conhecimento material. E a busca deles era exatamente explicar o material, o funcionamento das coisas, dentro do que eles conseguiam alcançar na época deles. Não, mas Ou não seja, fazia parte de um uma ordem cientista secreta? comum, né? Um cientista. Caralho, cara. Mano, mas ele dizia que fazia parte de uma ordem secreta, tá ligado? De magos. Como que isso nunca chegou? Ele explicou o que um cientista comum faz agora. Caralho, olhar. Ai, Caralho. loggers. Só que agora a gente temos mais condições, a gente tem mais ferramentas, seria idiotice da minha parte não usar isso para ir adiante e ficar preso no que as pessoas de séculos atrás descobriram. Por conta disso eu comecei a olhar mais para a vida e a pesquisar o que esses autores falaram e vi uma coisa que eu acho ninguém se deu conta. O conceito de magia evolui conforme a gente evolui nosso conhecimento. Os Sim. sistemas mágicos medievais, como a Goetia, por exemplo, eram assim, eram como eram, porque era assim que eles viam a vida. Mas a gente não vê mais a vida desse jeito e a magia mostra isso pra gente com os sistemas mais novos, Caralho. mais recentes, como magia do caos, pop magic, discordianismo. Discordianismo. Pop É Nerd. doideira, mano. Pop Nerd, discordianismo. Caralho, magia do Discord. Tudo isso é feito já usando um paradigma da descoberta Teve um patch, né? Um update assim. da psicologia e da importância que ela tem na nossa vida. Afinal, o todo é mente. Então, com a pós-graduação, Não. eu comecei Nossa. Então, a totalmente. entender melhor o mecanismo cérebro. Não entendeu o Hermes Trismegisto. Estudando academicamente esse mecanismo, que eu comecei não só a conseguir explicar tudo que eu fazia, tudo que eu via, como também reproduzir isso. Faltava só uma coisa: testar. E foi o Hermetismo on the Road, a iniciativa que eu comecei ano passado, 2022, que me deu laboratório para isso e para finalmente conseguir explicar o que era que eu fazia, o que era que fazia um espírito, né? Qual mecanismo cerebral, na verdade, era usado. E isso foi tão real que eu consegui reproduzir o feito em todas as reuniões do evento. Eu consegui fazer pessoas incorporarem o que elas inventavam na hora conversando. Meu Deus, hipnólogo. A gente criava Pyongli, pistola hipnótica. uma Coloca na situação lista. como havia previsto na pós-graduação e as pessoas incorporavam coisas oriundas dessa situação, sem nenhum dos aportes que a gente vê ou que pregam serem necessários para isso. Ou seja, eu consegui fazer pessoas incorporarem, mesmo que espíritos não existam, e você pode testar isso comigo. Atualmente eu faço o desenvolvimento Caralho. mediúnico no Templo da Algon aqui em São Paulo. E esse desenvolvimento é aberto ao público. Você pode Alguém vai lá, rapaziada. Alguém tem que ir lá. Tirar a prova. aparecer lá e fazer isso comigo. Neri ou fake Neri? Dá uma olhada na Né? descrição do vídeo e tem um link lá pra você saber mais, tá? Beleza, eu sei. Isso parece maluquice porque a gente tá condicionado a acreditar nisso. Como eu Sim. também tava condicionado e só não consegui enxergar além porque é legal. Você e um cinco Acreditar em piró. espíritos. Na vida espiritual, anjo, chegar além porque é legal acreditar em espíritos. Na vida espiritual, anjo, demônio, Deus, é muito mais legal, mais Cara, Caralho, Nina Denani. tudo de um malandro acorda, né? E acorda inspirado. Alguns acordam inspirados. divertido e, sinceramente, eu não acho que você não deva acreditar nessas coisas. Se essas Depois a gente tem que ver os coisas fazem bem. comentários, mano. Deve ter algum hater. Agora vem um papinho. Não, se você te faz bem, cara. Mas eu não posso ser assim porque eu sou mago. E minha função é descobrir como o mundo funciona para poder trabalhar melhor para você, enquanto você segue acreditando nessas coisas. A grande verdade Enquanto tu me dá dinheiro e acredita nessas coisas. Caralho, mano. Mano, ele basicamente falou assim: geralmente todo o trabalho da minha vida, cara, foi em vão. E durante esse processo eu arranquei dinheiro de várias pessoas pra me sustentar. E a realidade é que eu não tenho prova nenhuma de que nada que eu fiz na minha vida trouxe real mudança positiva pras pessoas. Mas agora ele descobriu fazendo a pós-graduação. E vai quem continuar não fazendo a mesma entende coisa. esse processo é quem não é mago. Pera aí. Geralmente, Ah, não, mano. quem não entende esse processo é quem não é mago. É, e tu não é especial, menino. Tem que ser Caralho, especial, mano. pô. Tem que ser especial. Eu nunca fui censurado pelos meus mestres, pelos meus amigos e pelas pessoas
que estão em lugares que realmente podem ser chamados de magos. E eu compreendi isso ao longo da pandemia. Quando eu tinha um quadro de entrevistas aqui no canal, tem uma playlist aqui chamada Bora Falar de Magia. Eu entrei em contato para entrevistar com diversas ordens para convidar algum representante, e todas elas conheciam meu trabalho e foram muito solícitas em estarem aqui no canal. Eu entrevistei muito grão-mestre, que já me conhecia, que já tinha visto meu conteúdo, que aceitaram estar aqui, pois entendiam o que eu estava fazendo e mesmo discordando das conclusões, às vezes, compreendiam um motivo e um método. E alguns Claro, todo mundo aí, qual é essa aí? Dá certo aí? até acharam isso tão interessante que começaram a fazer parte da minha vida como amigo. Aliás, alguns deles estão lá no grupo de membros do canal no WhatsApp. Mas caos. São essas pessoas que eu quero deixar orgulhosas de mim. São essas pessoas a quem eu devo algum tipo de satisfação, porque são essas pessoas que realmente são alguém e fazem alguma coisa. Mas enfim, o vídeo já tá bem longo. Toma aí na tua cara aí. Mas eu queria terminar ele dando Todo mundo que era... pra você. Os que querem... Então por que ele fez esse vídeo? Era só mandar um áudio no WhatsApp, né? Não? Ah, rapaziada, essa aqui é a minha história e tal. Se só eles servem? ser magos e os que não querem ser magos. Caralho. Não cometam... Porque eles dão dinheiro, né, ainda. É, eles não pagam. Que eu cometi algumas vezes ao longo dessa história. Pera aí. Pra você. Os que querem ser magos e os que não querem ser magos também. Não cometam o erro que eu cometi algumas vezes ao longo dessa história. Não deixe que sua vontade de que alguma coisa seja real te torne burro. Tudo bem você acreditar no que você quiser, mas seja sincero consigo. Cara, não faz o menor sentido essa frase. Mas ele era sincero, pelo menos. Entre aspas. E compreenda que o que você acredita não necessariamente é a realidade e nem é a melhor coisa para outra pessoa. Não, para com isso aí. Se você acredita em Deus, acredita, mas não acho que todo mundo tem que acreditar em Deus também. Se você Palpitação. Cara, acredita Que? em Espíritos, acredita, mas não obriga o resto do mundo a acreditar também. E nem acho que outras pessoas têm que respeitar isso porque são Fallout Holy Retcon. ideias, Que achismos, que crenças. tá falando, Essas cara? coisas são para serem discutidas, repensadas. Senão você não Palmolice. cresce, não aprende. Olha, tu nunca... Sempre olhe adiante. Porque você sempre vai aprender coisas novas. E uma coisa muito importante. Nunca, jamais use a sua crença para aprender sobre a sua crença. Isso só traz confirmações sobre a sua crença. Caralho. Firmeza, mas... Você não mudou não, né? Que nunca vai deixar de ser uma crença. Você pode viver com isso. A vida é uma narrativa. Mas quanto mais dentro... Cara, agora me deu uma narrativa. Caralho, que foda. Primeiro ele fala pra... Não, você pode ignorar a realidade, mas você pode acreditar e ignorar a realidade. A vida é uma narrativa, mas a vida não é uma narrativa. Mas depois, foda-se, Cara, vai ver um Ben Shapiro aí, ô menino, porra. Facts don't care about your feelings. Porra. de uma crença que você tiver, menos na realidade. Facts don't care about your E aí, feelings. em algum momento, And you know... tudo que vai te restar é a crença. E isso deve ser bem triste. Espero que você... Estragou a carreira dele, né? Restar é a crença. Tá, Era melhor quando era um personagem. Tudo que vai te restar é a crença. E isso deve ser bem triste. Espero que você tenha uma ótima vida, seja uma pessoa melhor do que foi até agora. Tchau. Caralho. Tá aí, eu não vou lá buscar. Tá aí o cara que... Dá pra te ver os comentários, cara? Deve ter... Não é possível que ninguém, tipo, olhou pra isso e falou... Caralho, traidor. Tem pouco comentário aqui, deixa eu ver. Vai tomar no seu cu, cara. Genial. Sou teu fã a partir de hoje. Só me resta aplaudir. Depois de ter assistido, não consegui mais dormir. Só me resta agradecer por tamanha sabedoria e altruísmo conosco em compartilhar toda a sua jornada, que me mostra quão longe de pequeno eu ainda estou diante da magia. Antes eu só queria continuar estudando pra me tornar um magista. Agora eu cheguei a foda-se. Libertei de muitas crenças, eu me considero hoje. Olá, uma questão. Posso chamar minha oração até 2 vezes ou mais poderosa que um feitiço? Vou olhar pela série. Penso em várias coisas igual. Mas já que Deus não existe, qual a sua opinião da origem dos orixás? Obrigado. Nenhuma, porque orixás também não existem. Nossa. Foi engraçado, amor. Foi uma boa resposta. Foi uma boa resposta. Nossa. Nenhuma, essa porra não existe.
Eu sei que eu te vendi o Karina, eu sei que eu te vendi 10 cursos a vida inteira sobre isso, mas não existe não. Agora é a ciência reptiliana. Hipnose pura, simples, aí o cara mandou aqui. E se for? E se for? Caralho, e aí, pô? Caralho, tá nem aí, menino. Não, mano, ele entendeu o jogo, cara. Ele entendeu o jogo. E se for, irmão? Caralho. Mano, ele devia ter guardado essa informação pra ele mesmo, tá ligado? Esse insight que ele teve. Ele só perdeu a magia, tá ligado? Agora Enganei mesmo, e aí, tá ligado? Caralho. Vai fazer o quê? Vai chorar?